Aleluia, irmãos, amém? Hoje nós estamos no nosso segundo dia do jejum e eu creio assim que é essencial que você entenda essa palavra, que ela fique clara no seu coração. Sou grato a Deus, por estarmos aqui recebendo de Deus, recebendo essa palavra, dessa vida, dessa abundância. E eu quero reforçar com você: permaneça, continue ouvindo, continue aprendendo. Sabe, às vezes nós não valorizamos tanto a palavra, mas o que muda a nossa vida é a palavra. Eu posso me esforçar em vários sentidos, mas o que vai me transformar é a revelação da palavra de Deus. Tá frio? Não? Baixa um pouquinho lá, Douglas. Vamos fazer muito barulho, né? Ele faz barulho mesmo. Pega uma aguinha para mim. A graça e o novo nascimento. Pastor, tem graça sobre mim? Com certeza, amém? Quantos aqui já nasceram de novo? Amém? O que implica esse nascer de novo? Tem algo muito específico. Quando você nasceu de novo, você mudou de natureza. Por quê? Irmãos, é muito importante que nós tenhamos clareza sobre a importância de nascer de novo. Quantos já viram aquela expressão assim: todo mundo é filho de Deus? Quantos já viram essa expressão? Não, mas todo mundo é filho de Deus. Quantos acreditam nessa expressão? Eu já acreditei um dia. Mas todos são filhos de Deus? Não. Nós somos filhos de quem? Adão. Nós somos filhos de Adão. E como descendência de Adão, nós somos descendência de pecado. Ou seja, filhos de Adão, descendência de pecado, nós nascemos com natureza pecaminosa. Então, por mais que a gente se esforce, nossos atos continuam sendo atos pecaminosos, que frutificam para o pecado. Então o que eu preciso? Eu preciso nascer de novo. Eu preciso ter uma mudança de natureza. Agora, por mais que eu me esforce, eu não consigo nascer de novo. Mas Deus, em toda a sua graça, Ele se fez homem, Ele morreu a minha morte, perdoou os meus pecados. Essa é a obra redentora de Deus. Ele vem, morre a minha morte, perdoa os meus pecados. É a redenção. Mas agora existe uma obra inclusiva, que além de morrer a minha morte e perdoar os meus pecados, Ele me leva na sua morte. E ao me levar na sua morte, eu posso nascer de novo. E esse nascer de novo acontece no Espírito. E esse nascer de novo, ele vai gerar em mim uma mudança de natureza. Agora eu tenho uma nova natureza, agora eu me torno filho de Deus. Então, a cruz perdoou os meus pecados, mas não apenas perdoou, ela também mudou a minha natureza. Então não apenas salvo, mas agora eu me torno filho. E filho eu tenho natureza de Deus. Irmãos, qual que é o grande motivo que a maioria das pessoas resiste à palavra da graça? É que eles pensam que nós que cremos na graça damos liberdade para o pecado. Irmãos, mas como que alguém que nasceu de novo quer viver no pecado? Então é uma questão de identidade. Porque se eu nasci de novo, agora eu não vivo mais no pecado. Porque o meu entendimento agora é que os meus pecados foram todos perdoados. Pastor, todos os meus pecados foram perdoados? Sim ou não? E os pecados do futuro também já foram perdoados? Sim. Você tem que entender que hoje, ontem, que é o meu presente, o meu passado, há 2000 anos atrás, isso tudo era futuro. E quando Jesus morreu há 2000 anos atrás, Ele estava perdoando os meus pecados ainda do futuro. Então, os pecados que eu estou cometendo hoje, naquele tempo era futuro. Então, os pecados que eu vou cometer daqui a um ano, também eram futuro. E também já foram todos perdoados.
O perdão não está condicionado a mim e ao meu arrependimento. O perdão está condicionado à obra da cruz. E a obra da cruz foi completa. Todo o meu pecado foi perdoado por causa da obra da cruz. Então, quando eu entendo isso, é a primeira base para que eu possa nascer de novo. Se eu quero nascer de novo, eu preciso entender que os meus pecados foram perdoados. Colossenses capítulo 2, no verso 3. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Colossenses 2, 3. É isso mesmo? 2,13, perdão. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, perdoando todos os nossos pecados. Então preste atenção, eu estava morto, mas quando eu recebo vida, qual o momento que eu recebo vida? Quem arrisca? Qual o momento que eu recebo vida? No momento em que eu entendo o perdão dos meus pecados. Quando eu entendo o perdão dos pecados, é o momento que eu recebo a vida. Porque eu estou entendendo, eu era pecador, com natureza pecaminosa, mas ele veio e morreu a minha morte. Mas além de tudo, ele perdoou os meus pecados. E ele me inclui na sua morte. Aqui, nesse momento, eu estou recebendo vida. Então, qual é a chave para que eu receba a vida? É que eu entenda que eu estou nele. E que nele eu morri para nascer de novo. Mas principalmente, irmãos, não tem como haver novo nascimento se nós não entendermos o perdão dos pecados. Fala para o seu vizinho, você só entende. Perdão, você só nasce de novo. Fala para ele, você só nasce de novo quando você entende o perdão dos pecados. Pastor, então Deus não se ira mais comigo? Irmãos, entenda uma coisa, Deus ainda se ira, mas não comigo, porque eu estou em Cristo. Vai ter um dia do derramamento da ira de Deus sobre a terra? Sim, esse dia é chamado de grande tribulação, mas nós que estamos em Cristo não vamos participar desse dia, pelo contrário, nós seremos arrebatados, amém? Então, nele nós temos essa esperança. Efésios capítulo 1, verso 7, eu vou ler vários textos novamente, para que você tenha embasamento. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O que é a redenção? Comprar por preço. Eu era escravo do pecado, escravo do diabo, mas ele foi lá e comprou. Como que ele comprou? Ele pagou o preço de sangue. Então foi pago um alto preço por você. Se há um preço que foi pago, então eu preciso valorizar isso. Eu gosto muito de uma história que ela nos ilustra bem sobre isso. Tinha um menino muito simples, muito pobre, e esse menino fez um carrinho, né? Ele juntou algumas garrafas e cortou as garrafas, e ele era muito caprichoso, e ele fez um carrinho de garrafa, mas ficou assim, muito bonito. E todo dia, quando ele voltava da escola, ele abraçava esse carrinho, e ele falava, é a minha criação, eu amo esse carrinho. Só que tem um detalhe, teve um dia que ele saiu da escola, e quando ele chegou em casa, ele não achou o seu carrinho. Ao não encontrar o seu carrinho, ele sai procurando, onde que está o meu carrinho? Onde está o meu carrinho? E aí, ele encontra um outro menino brincando com o carrinho. E ele chega no menino e fala, olha, esse carrinho é meu, por que você pegou? E o menino fala para ele, não, esse carrinho é meu, eu achei, agora ele é meu. E aí aquele menino que tinha criado o carrinho fica muito triste. Aí ele fala o seguinte, me fala, qual o valor que você quer nesse carrinho? Qual o preço do carrinho? E aí o menino fala o seguinte, olha, o preço é tal, mas era um preço muito alto. Então aquele menino que tinha criado o carrinho foi e vendeu tudo que ele tinha. Foi lá e comprou o carrinho de volta. Pastor,
Quem que é esse carrinho nessa história? Fala do seu irmão. Fala, é você? Sou eu? Quem que é esse carrinho? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O pecado vem e nos rouba da presença. O diabo nos rouba da presença de Deus. Então o que que Cristo faz? Ele deixa a sua glória e ele paga um alto preço. Qual foi o preço que Jesus pagou? Preço de sangue. E ele vem e nos compra de volta. Eu acho interessante porque agora nós podemos ser do Senhor 3 vezes. 3? Sim. Uma vez, porque Ele me criou. A segunda, porque Ele me redimiu. Ele me comprou por preço. E a terceira, porque eu decido me entregar. Eu quero agora o Senhor. Eu quero priorizar o Senhor. Então preste atenção, a salvação nossa, ela não está relacionada a nenhuma boa obra, ela está relacionada ao entendimento. Ele me comprou e Ele pagou um alto preço por mim. E isso é graça. Por causa da graça, Ele me comprou e Ele me trouxe. Pastor, a gente tem que tomar cuidado com essa palavra da graça. Irmãos, eu quero falar para você, não precisa de você tomar cuidado. Olha o que a palavra fala em Colossenses capítulo 1, verso 13, antes da gente falar dessa parte de tomar cuidado com a palavra da graça. Olha o que nos diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos redenção e remissão de pecados. Pastor, o que é redenção? Comprar por preço. O que é remissão? Lavar, purificar. Você foi comprado por preço e você foi purificado. Isso aqui é interessante, que ele fala que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que é o império das trevas? São 2 impérios diferentes. O império do Senhor trevoso e o império das luzes. O império do Senhor trevoso não tem esgoto, é calorento, é o inferno. Mas você não tem como sair de lá, a não ser por Jesus. Quando você entra em Cristo, você nasce de novo no reino do Filho do seu amor. Pastor, mas eu tenho que tomar cuidado com esse negócio de graça. Irmãos, quero falar algo para você. E eu creio assim, que é algo que você já sabe. Quem aqui tem prazer no pecado? Você não tem. Pastor, eu tenho livre-arbítrio para pecar? Já alguém me perguntou isso, né? Você tem livre-arbítrio para pecar? Fala a verdade para mim. Quem aqui tem livre-arbítrio para pecar? Você pode pecar? Claro que não. O dia que você peca, tem um negócio dentro de você, que é o Espírito Santo, que é uma pessoa, que o dia que você peca, ela se sente incomodada. E ela te incomoda. E ela gera em você um desconforto. Você não tem liberdade para pecar, porque o dia que você peca, você se sente desconfortável. Então você não pode chamar isso de liberdade. Não, pastor, mas quando você fala da graça e que todos os nossos pecados, até os pecados do futuro, já foram perdoados, dá liberdade para o povo pecar. Pelo contrário, a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei. Então quando eu falo que o seu pecado já está perdoado, isso gera em você força para vencer o pecado. Gera em você força para que você seja livre do pecado. Então quando Jesus ele fala a respeito disso, ele fala que nós somos livres do pecado. O que Jesus faz? Jesus ele tira o pecado do mundo. No livro de João capítulo 1, verso 29, a palavra fala que João olha para Jesus e ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela não fala que ele esconde, não fala que ele abafa, ou que ele oprime o pecado, mas fala que ele tira. Levanta a sua mão, fala assim: eu nasci de novo, eu tenho uma nova natureza, e Jesus tirou de mim o pecado. Pastor, pecado é um problema para mim? Eu creio que não, irmãos, que a sua natureza agora não quer mais o pecado. Você pode até pecar, mas o dia que você peca, você se sente incomodado. Você não tem paz para pecar. Pastor, como que isso aconteceu? A palavra fala que Deus tirou o seu coração de pedra. Ele tinha um coração de pedra, endurecido. E Ele colocou em você um novo coração. Um
no dia que você nasceu de novo. Deus colocou em você uma nova identidade. E agora você tem paz. Pastor, quando que isso aconteceu? Sabe, Romanos capítulo 10, verso 9, fala que isso aconteceu no dia que você confessou. Olha o que fala: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O dia que você creu no coração e confessou, você nasceu de novo, e você recebeu um novo coração. Você foi purificado pelo sangue. Sabe, no Antigo Testamento, a palavra nos conta que durante uma vez por ano, o sacerdote entrava no lugar santo e aspergia o sangue do animal sobre a tampa do propiciatório. Ela aspergia o sangue. Quando ele saía, todo o povo ficava feliz, porque o povo dizia: nós teremos um ano de paz, porque houve perdão. Sabe, durante um ano havia paz, por isso o povo ficava feliz. Agora a palavra fala que Jesus, ele, uma vez por todas, derramou o sangue. E quando ele derramou o sangue, nós podemos ter paz com Deus para sempre. Sabe, Hebreus 9:12, olha o que fala. Hebreus capítulo 9, verso 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. De uma vez por todas, você foi perdoado. De uma vez por todas, você foi justificado. De uma vez por todas, o seu pecado foi perdoado. Pastor, eu sou perdoado quando eu peço perdão, quando eu me arrependo? Não, você foi perdoado pela obra dele lá na cruz. Hoje você precisa apenas crer. A sua salvação, todas as coisas estão ligadas à sua revelação do quanto você já foi perdoado. Sabe, a palavra fala que ele nem se lembra mais do seu pecado. O diabo que te acusa. O diabo te acusa todo dia. Você errou, você pecou, mas ele não. Hebreus 8:12, olha o que fala. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Tem coragem de falar isso? Fala: Deus não se lembra do meu pecado. Se ele não lembra, ele não pune. Por que eu tenho medo de Deus? Porque às vezes eu acho que ele está se lembrando, que ele vai me cobrar, que ele vai me punir, mas ele não lembra mais. Se ele não lembra, ele não pune mais. Então agora eu recebi um novo coração, e esse coração agora ele quer a Deus, não porque tem medo. Tem muitos lugares que ensinam medo. Você tem que ter medo de Deus, tem que ter medo do pecado, você tem que ter medo da consequência. Se você pecar, vai acontecer isso, aquilo outro. Não, eu vou me relacionar com Deus porque eu creio no seu amor. Vou me relacionar com Deus porque eu fui perdoado. Eu vou me relacionar porque ele não se lembra mais dos meus pecados, mas ele olha para mim e ele vê a obra de Cristo, ele vê o sangue de Cristo sobre mim. Olha o que fala Hebreus 10:17. Irmãos, que texto poderoso, que maravilha. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Sabe, você vai no culto, você vai em algum lugar e alguém te lembra. Você errou, você pecou. Irmãos, não é o ministério do Espírito. O ministério do Espírito é te lembrar da justiça. Você foi justificado, você foi perdoado. A obra do Espírito hoje, ela te lembra que você já é perdoado. Sempre que te lembrarem do pecado, lembre-se, você é perdoado. E Deus não se lembra do seu pecado.
Você não lembra? O que você está aceitando o diabo te lembrar? O que você está aceitando o diabo te condenar? Irmãos, foi pago um preço de sangue, um preço altíssimo. Valorize isso. Pastor, como que eu valorizo? Quando eu declaro que eu rejeito a condenação, que eu rejeito a culpa, que eu rejeito o peso. Aí eu estou valorizando o sangue. Eu estou declarando, olha, o preço que foi pago foi muito alto. Eu não aceito condenação do diabo. Eu não aceito viver debaixo de pressão, de culpa, de canga, porque o preço foi muito alto. E eu acredito na obra de Cristo na cruz. Romanos, capítulo 6, verso 17. Você mudou de natureza, amém? Hoje você não é mais escravo do pecado. Mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Hoje o Espírito opera no nosso coração. Porque se eu tenho um coração novo, você não tem mais um coração de pedra, um coração endurecido. Pastor, mas então eu vou ignorar o pecado? Não, você tem que saber de uma coisa: você morreu para o pecado. Sua natureza não quer mais o pecado. Olha o que fala em Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Eu morri por pecado, mas hoje eu vivo para Deus em Cristo. Então você vai viver porque você foi livre do pecado. Não apenas do pecado, você foi livre da condenação. Você foi livre da culpa. Você foi livre de ter que pagar a consequência, porque Ele pagou a consequência no seu lugar. Pastor, não fala isso, vai dar liberdade para os irmãos pecarem. Mentira. Você foi livre do pecado. Quem é livre não quer mais viver no pecado. Quem é livre agora quer andar e desfrutar dessa liberdade. Romanos 6,18, olha o que nos fala a palavra: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Eu não sou mais escravo do pecado, eu sou escravo da justiça. Eu sou servo da justiça, eu estou na prisão de justiça. Por mais que eu faça algo errado, eu continuo sendo justo. Não é por causa do que eu faço, é por causa da obra de Cristo na cruz. Amém? Sabe, sem o Evangelho é muito complicado que se entenda a graça. Mas quando eu entendo o Evangelho, quando o Evangelho é pregado, a graça de Deus é liberada. E eu posso desfrutar do que o Senhor tem para mim. Vou ler o último texto, Hebreus, capítulo 7, verso 18. Diz assim: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei tem uma fraqueza e inutilidade, porque ela não conseguia me tornar santo. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Está na Bíblia, irmão. Está claro. A lei nunca conseguiu te aperfeiçoar. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Quero te convidar a ficar de pé. Deus te introduziu em uma esperança superior. Sabe o que você pode agora? Agora você é filho, perdoado, não há mais condenação. Agora você pode se achegar para perto de Deus. Sabe o que é interessante, irmãos? É que por mais que nós preguemos isso, o diabo ele continua sendo sujo, continua tentando te condenar, tentando gerar em você um sentimento de distanciamento. Mas hoje eu quero que você seja livre disso. Que você levante suas mãos e declare: eu não aceito essa condenação, eu não aceito viver dessa maneira. Eu sou livre em Deus. Deus tem preparado o melhor para mim. Eu prefiro acreditar no que a obra da cruz diz, do que acreditar no que o diabo diz. Seja Deus verdadeiro e mentiroso. Todo homem mentiroso, Satanás mentiroso, ele é mentiroso, ele é sujo. Mas Deus é verdadeiro. Feche seus olhos, levante suas mãos, comece a orar sobre isso, comece a declarar, comece a falar: Senhor, eu creio que o Senhor é verdadeiro. Eu creio, Pai,
que eu não aceito as mentiras do diabo sobre mim. Eu não aceito a condenação, eu não aceito a culpa, eu não aceito o medo, eu não aceito a vergonha, mas eu posso ter paz diante de Deus. Eu posso confiar que o Senhor já me perdoou completamente e que esse perdão que foi liberado sobre mim é muito maior que os meus pecados. Até o pecado que eu ainda cometerei já foi perdoado. Por isso eu posso ter paz, por isso eu posso descansar, por isso eu posso desfrutar de abundância. Em nome de Jesus. Levanta a mão e declara assim: eu creio na obra de Cristo. Eu aceito o perdão. Eu aceito a salvação por meio da cruz. Não pelo meu merecimento, mas pela obra dele. Eu rejeito toda mentira do diabo. E eu declaro que eu sou filho, perdoado, amado do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos pegar a ceia. Serve a ceia para nós, Carol. Você que está em casa, está nos assistindo, pegue o pão, pegue o cálice, participe conosco. Você é perdoado. Talvez você que está em casa nos ouvindo nunca aceitou o Senhor Jesus, mas hoje você entendeu a palavra do perdão. Você entendeu que você é amado de Deus. Feche seus olhos, declara para o Senhor: Senhor, eu te aceito. Eu recebo o Senhor como meu Salvador. Eu quero viver na sua presença. Quero desfrutar dessa graça. Em nome de Jesus, Espírito Santo, envolve agora essa pessoa. Gera vida sobre ela. Aleluia. Amém? Levante seu pão. Senhor, nós consagramos a Ti, Pai, esse pão. E nós declaramos, Pai, que nós cremos. O corpo de Cristo, Ele foi moído pelas nossas enfermidades. E ao participar, nós recebemos saúde, vida, abundância da parte de Deus. Nós rejeitamos toda enfermidade e nós tomamos posse da obra da cruz. Levanta seu cálice. Senhor, nós apresentamos a Ti esse cálice. O cálice da nova aliança, do perdão dos pecados. Nós cremos que nós somos completamente perdoados, que nós nunca poderíamos merecer, mas nós recebemos pela graça esse perdão. Por isso eu declaro que cada irmão tem paz, paz diante de Deus, em nome de Jesus. Participe do pão, do cálice.